Neste mundo, dragões são seres indispensáveis na sociedade e possuem grande valor na vida diária das pessoas. Desde a propagação bem-sucedida há 100 anos, eles são utilizados de várias formas diferentes. Eles são classificados em dragões anões, dragões intermediários e dragões colossais, com base em seu tamanho. Os dragões anões, apesar do seu nome, são genuinamente dragões, que medem entre 1 ou 2 vezes o tamanho de humanos e são usados tanto para transporte de pessoas quanto de carga. Eles também são usados em batalhas, e eventualmente os cavaleiros dragões ofuscaram a existência de cavaleiros normais. Os dragões intermediários possuem o tamanho de uma casa e carregam um papel essencial em operações de logística, como mercadores ambulantes e mudanças. Já os dragões colossais servem como poder militar, e a maioria deles é conhecido pelos seus verdadeiros nomes. As pessoas que são capazes de comandar os dragões recebem o título de Cavaleiros Dragões, e a união de Cavaleiros Dragões forma guildas. Cyril Lazore é o nome do protagonista que, enquanto anda na rua, olha para cima e identifica um Vritra, pensando que essa espécie é ótima voando, leal, além de possuir estamina notável, sendo principalmente utilizada para transportes de longa distância. Na mesma classe dos intermediários, os Nidhogg's também são obedientes, mas possuem uma natureza muito mais violenta, sendo usados principalmente como montaria militar e transporte de soldados. Cyril então observa um garoto olhando para o dragão voando no céu e exclamando para sua mãe que é tão legal e que com certeza se tornará um cavaleiro dragão no futuro. Ele pensa consigo que cavaleiro dragão é o sonho profissional de quase todos hoje em dia e realmente é uma profissão legal, além de ser mais rentável do que outras. Cyril ouve uma comoção mais à frente, saindo de seus pensamentos para verificar o que estava acontecendo e vê um homem ordenando que seu dragão ande apropriadamente, enquanto este apenas rosna. Cyril reconhece que é um tarasque da classe anão, provavelmente sendo usado para negócios. Apesar de pequenos, essa espécie é comumente utilizada em serviços de transporte e para carregar pessoas. Ele calmamente observa o dragão ainda rosnando, e enquanto o dono se perguntava o que havia acontecido, Cyril se aproxima e pede para falar com ele. O dono se confunde e se desculpa com o cliente, dizendo que no momento o serviço está fora de funcionamento. Cyril, porém, diz que não está ali como cliente, mas que o dragão tem uma lesão na perna, o que espanta o homem. Ele especifica que a lesão está na perna traseira direita, e ao verificar, o dono encontra o ferimento, finalmente entendendo o motivo da reclamação do dragão. Diz consigo que, por causa disso, seus negócios ficarão suspensos por um tempo, o que incomoda Cyril pela maneira como ele agiu. O homem agradece a ajuda de Cyril, perguntando se ele é um colega desse ramo, mas ele nega, dizendo apenas para cuidar apropriadamente do dragão. O dono concorda. Ao passar pelo dragão, este também agradece Cyril, que responde dizendo que está tudo bem, e para o dragão cuidar de si dali em diante. Cyril relembra um ocorrido em que disse a um homem que o dragão estava deprimido e que seria melhor deixá-lo descansar o resto do dia. O dono riu do comentário e afirmou que nunca havia ouvido falar de dragões ficando deprimidos. Cyril insistiu que isso não era verdade e estava prestes a explicar que até dragões ficam deprimidos, mas antes que pudesse terminar, o dono agiu com arrogância, perguntando como alguém pode se apegar emocionalmente a uma ferramenta e que Cyril era um tolo. Isso o deixou muito frustrado. Desde criança, Cyril era capaz de entender o que os dragões falavam, mas isso se aplicava apenas a dragões, razão pela qual decidiu se tornar um cavaleiro dragão. Normalmente, dragões são ensinados a reconhecer sinais dos cavaleiros e, dessa forma, comandá-los. Mas no caso de Cyril, ele se comunica diretamente com os dragões e pede que façam o que ele deseja. Graças a isso, ele se tornou muito melhor do que outros em fazer os dragões realizarem seus desejos, o que o levou a entrar em uma guilda chamada Lindworm, uma guilda de rank S. O rank de uma guilda é determinado com base no número de dragões que possuem e suas conquistas, sendo S o maior rank. Em uma guilda tão grande,
Cyril conseguia recompensas que sozinho seriam 2 ou 3 vezes mais difíceis de alcançar. Era uma guilda poderosa e capaz, mas o estilo de controle e comando de dragões ia contra seus princípios. Em menos de 1 mês após se juntar a eles, Cyril foi intitulado como Homem Inútil e Tolo Rebelde, e acabou sendo expulso da guilda. Apesar de ser expulso, Cyril ficou feliz com o ocorrido, esperando nunca mais ter que lidar com eles novamente. Dito isso, ele decide procurar por trabalhos que possa realizar agora, indo ao salão da cidade. Este é um lugar onde, como cavaleiro dragão independente, ele consegue pegar missões sem a necessidade de uma guilda. Lá, qualquer pessoa pode solicitar pedidos ou realizá-los, mas não existem tantos trabalhos interessantes para um cavaleiro dragão independente sem um dragão próprio. Ainda assim, existem missões que podem ser realizadas com dragões alugados. Observando as possíveis missões, Cyril encontra uma que chama sua atenção. Ao pegá-la, ele vê que se trata de treinar um dragão recém-chocado. Já no local da missão, um homem se apresenta como Patrick Ford e Cyril também se apresenta. Patrick comenta que é um pedido diferente e que quase ninguém estava disposto a completá-lo. Cyril concorda, já que treinar e montar dragões são coisas completamente diferentes. Cyril então pergunta para qual propósito ele quer treinar o dragão. Ele explica que o dragão será um presente para seu filho e ouviu de colegas comerciantes que é muito benéfico deixar que um dragão cresça junto com seu filho. Cyril concorda, pensando consigo mesmo que isso fará com que eles criem um vínculo especial, e assim o dragão se tornará seu protetor. Patrick comenta que desde que comprou o dragão, já contratou inúmeros treinadores, mas por algum motivo o dragão não obedecia a nenhum deles. Cyril acha isso estranho e, por isso, ele achou que seria melhor pedir ajuda a um cavaleiro dragão, o que Cyril concorda e pede para ver o dragão. No pátio, Cyril encontra um Tarrasque preso, dormindo. O homem diz que escolheu esse porque não crescem muito e podem se integrar facilmente no cotidiano, e Cyril concorda. Decidido a conversar com o dragão, ele se aproxima calmamente e se apresenta. Assim que o dragão o percebe, fica agitado e diz que quer sua irmã. Sem entender o que o dragão quer dizer, Cyril pede para que ele se acalme e explique melhor. O dragão se surpreende ao perceber que Cyril consegue entender suas palavras e então começa a contar sua história. Diz que sempre esteve com sua irmã, mas que foi comprada sozinha e implora para que Cyril a deixe ficar com sua irmã, prometendo obedecer tudo o que for pedido. Cyril pergunta se o dragão deseja tanto assim estar com sua irmã, e ele explica que estão juntas desde que eram ovos. Cyril pergunta se ela poderá obedecer tudo o que o filho do comerciante disser e se o protegerá. E o dragão concorda prontamente, dizendo que fará qualquer coisa enquanto estiver com sua irmã. Cyril agradece e vai até o homem, que pergunta se conseguiu fazer algo. Cyril confirma e pergunta onde o homem comprou o dragão. O homem responde que foi de um comerciante de dragões, e Cyril sugere que ele vá imediatamente procurar o dragão que estava junto com ela, pois é sua irmã. O homem fica surpreso, mas Cyril rapidamente diz que o dragão fará qualquer coisa que pedirem enquanto estiver com sua irmã. Meio desacreditado, o homem decide seguir o conselho. Um tempo depois, o dragão sente a presença de sua irmã e, assim que a percebe chamando, corre em sua direção, mas é parada pela corrente. Cyril diz para liberarem o dragão e, assim que o fazem, ela corre e abraça sua irmã, deixando as duas muito felizes. De longe, Cyril sorri com o reencontro delas e o homem comenta que está surpreso, percebendo que, nesse sentido, os dragões não são diferentes dos humanos. Cyril lembra do que lhe foi dito quando saiu da guilda e nega o pensamento novamente, pensando que qualquer pessoa é capaz de entender os sentimentos delas ao ver essa cena. Com a missão concluída, o comerciante vai pegar o pagamento e ambas as dragoas agradecem a Cyril e prometem obedecer tudo o que for mandado. Cyril apenas diz para elas se darem bem com o filho do comerciante, o que elas prontamente concordam. Ele então faz carinho em ambas e diz para darem o seu melhor. O comerciante novamente agradece Cyril,
dizendo que as dragoas se tornaram extremamente dóceis e que, apesar de ter contratado muitos treinadores, nenhum exceto Cyril conseguiu fazer algo. Ele afirma que Cyril é incrível. Cyril agradece os elogios e aconselha o comerciante a não separar as dragoas, pois, conforme crescerem, começarão a rejeitar comandos caso sejam separadas, tornando tudo mais complicado. O comerciante agradece o aviso e se despede. Cyril dá uma última olhada para as dragoas dormindo juntas e felizes, e então segue seu caminho em direção ao salão da cidade. Ele reflete sobre como foi expulso da maior guilda de todas, mas mesmo assim não se arrepende, pois, como tem o poder de entender o que os dragões dizem, naturalmente é capaz de compreender suas emoções. Ele decide continuar seguindo seu dilema de o dragão em primeiro lugar. Dentro do salão, Cyril começa a procurar por outras missões, enquanto pensa que deve se esforçar para garantir um futuro melhor. Enquanto olha o mural, encontra duas pessoas discutindo sobre uma missão que pagava bem, mas, ao observar melhor, percebe que a missão não cobria os custos do dragão, tornando-a inviável. Ao reparar no nome do cliente, Cyril decide dar uma chance. Em outro lugar, em uma mansão, alguém reclama sobre como precisa escrever ainda mais. Uma empregada entra, dizendo que sua senhora tem escrito muito. A senhora concorda, dizendo que isso é terrível. Mesmo que escreva muitas cartas, demora para que os cavaleiros dragões as entreguem, e no pior cenário, será tudo em vão. Ela suspira cansada, desejando que um cavaleiro dragão confiável aparecesse. Ele encontra então a casa da cliente e pensa que já imaginava algo assim, mas isso o surpreende, pois a mansão tem uma aura imponente. Pensa que esse pedido é para entregar uma carta, mas apesar do pagamento alto, o entregador ainda precisa pagar pelo próprio dragão, e para um cavaleiro dragão independente sem um dragão próprio, este pedido é desfavorável. Mas, cortando seu pensamento, enquanto olha para a moça à sua frente, ela se apresenta como Catherine. Ele diz que é uma honra conhecê-la, e antes de conseguir se apresentar, ela o corta, dizendo que ele é muito novo e questiona se ele realmente será capaz de completar o pedido e se sequer é capaz de controlar um dragão. Ele, incrédulo com o jeito dela de falar, diz que pode. Ela questiona o quão bem, e ele diz que é adequado o suficiente, pensando que a personalidade dela combina com sua aparência. Ela fica um pouco pensativa, mas diz que não é como se estivesse realmente confiando apenas nele, dando de ombros. Ele pergunta se é uma carta importante, o que ela confirma, dizendo que não há garantias de que ela será entregue seguramente com apenas uma carta. Então acaba escrevendo muitas. Ele pensa como a família Molinieri é uma das famílias aristocráticas e dona do atual território, e eles parecem ter recursos financeiros muito maiores que seu cliente anterior. Pensativo, questiona Catherine que tipo de carta se trata, o que ela, indignada, retruca se ele pretende se intrometer nos assuntos de outra pessoa. Ele diz que é para entender melhor como deve seguir, por exemplo, se ele precisará correr caso necessário, ou, se for um documento confidencial, ele destruirá a carta caso seja necessário. Ela se surpreende, entendendo o que ele quis dizer, e então diz que se trata de uma carta de amor, uma resposta para a carta do Barão Burke. Ele fica pensativo e comenta que entendeu, ao que ela apenas diz que socializar com casas nobres pode ser problemático e que essa pessoa em questão é um pouco, mas decide não terminar a frase e diz que ele vai entender quando conhecê-lo. Ela diz então que o endereço de entrega da carta fica em Ribot e pergunta o quão rápido ele será capaz de entregar. Ele começa a calcular usando seu conhecimento sobre a localização e então diz que entende e conseguirá entregar em um dia. Ela se surpreende e comenta que é bem rápido, pois a maioria dos que ela contatou antes disse que era em torno de 3 dias. Ele não responde nada, e então ela concorda, dizendo que ele pode entregar e qualquer outra coisa é irrelevante. Então pede para que a empregada traga a carta, que ela o entrega, dizendo que ele só será pago após trazer a prova de que a carta foi entregue, o que ele concorda, e vai embora. Enquanto caminhava pela cidade, pensa consigo que, antes de tudo, precisa alugar um dragão em uma loja, e pensa que esse pedido é mais significativo do que havia pensado. Com isso, não só vai estar se envolvendo com a família Molinieri, mas também lhe permitirá estabelecer conexões com a família do barão, possivelmente,
e afirma que precisa dar tudo de si nesse trabalho. Chegando na loja de aluguel de dragões, o homem o recebe com cumprimentos e pergunta que tipo de dragão ele está procurando. Ele pergunta se eles possuem algum da espécie Wyvern, pois ele procura o melhor e mais rápido, para viajar sozinho e sem bagagens. O senhor então o leva até o estábulo onde estão os dragões e mostra-os para ele, que diz que quer vê-los pessoalmente, e o senhor concorda. Pensa consigo que cada cavaleiro dragão tem seus próprios métodos de comunicação com os dragões, e muitos costumam manter isso em segredo. Então, para um dono de aluguel de dragões, já deve estar acostumado com clientes fazendo isso. Ao se aproximar, um dos dragões começa a se agitar, dizendo que tem humanos vindo. Eles começam a conversar entre si, e um fala que este humano parece mais palito do que o cliente anterior. Cyril diz que é meio maldoso chamá-lo dessa forma, mas o dragão apenas ri e diz que, desde que é a verdade, não há nada a se fazer. No entanto, o dragão percebe que ele consegue entender o que eles falam, o que ele apenas concorda, e os dragões ficam surpresos. Um deles pergunta se ele foi criado por um dragão ou algo assim, o que ele nega. Ele acha estranho, mas diz que, independente disso, ele é bem peculiar, e pergunta do que ele precisa. Ele responde que precisa de alguém para ajudá-lo com um pedido de entrega de carta o mais rápido possível, e pergunta qual deles é o mais rápido voando. Os dragões conversam entre si, dizendo que, quando se trata de velocidade, um deles é o mais rápido. Mas então, o que estava no canto pergunta que tipo de carta era e se era uma carta de amor. Cyril confirma, e este pergunta quem estava enviando, ao que ele responde que era de uma mulher para um homem. O dragão fica super animado e diz que o ajudará, deixando Cyril espantado. A única coisa que o dragão pede é para que ele possa segurar a carta enquanto entregam. Cyril, sem entender, pergunta por qual razão. Os outros dragões conversam entre si que aquele era um dragão pervertido que gosta de humanas fêmeas por algum motivo que eles não conseguem entender, mas que, quando a situação é essa, ele se torna o mais rápido de todos. Cyril comenta com o dragão que ele se torna rápido apenas em circunstâncias como essa, o que o dragão confirma, e então Cyril decide alugá-lo. O dono pergunta se ele tem certeza, já que o do meio é o mais rápido, mas Cyril diz que sim. O dono acha a escolha incomum, mas concorda. Após os preparativos, o dragão apressadamente pede pela carta, o que Cyril entrega. O dragão fica extremamente animado, sentindo o cheiro de uma mulher bonita pela carta, e então começa a decolar, voando a uma velocidade absurda, surpreendendo Cyril, que pensa que ele é incrível. Pensa consigo que Wyverns são espécies voadoras da classe anã, e escolheu alugar um porque são ótimos para distâncias curtas em linha reta, e entregariam rapidamente assim. Mas, como acordado com o dragão, ao segurar a carta, ele estava voando a uma velocidade inacreditável. Graças a isso, conseguiram chegar ao local em meio-dia. O Lorde ficou animado com uma resposta de sua amada Catherine, e diz que fizeram um bom trabalho por cima dos ombros, ordenando que vão embora logo. Enquanto recebia a prova de entrega, Cyril pensa que Catherine deve ter grandes dificuldades em lidar com alguém como ele. Cyril pede pelo envelope da carta de volta para que o dragão pervertido segurasse na volta também, fazendo com que retornassem em menos de meio-dia, e graças a isso, conseguiu retornar antes do que havia dito para Catherine. Ao chegar e informar que a entrega foi bem sucedida, ela diz, maravilhada, como ele é incrível, pois realmente entregou em um dia, na verdade, em menos disso, e como foi impressionante que ele foi capaz de retornar tão cedo, ao que ele agradece os elogios. Ela então pergunta sobre seu nome e ele prontamente se apresenta. Ela sorri, dizendo que vai manter em mente e que terá certeza de chamá-lo novamente quando tiver outros pedidos no futuro. Cyril pensa consigo que este pedido foi um sucesso absoluto. Ao sair da mansão, vai até o mercado de dragões, pois gostaria de comprar um. Um dragão alugado é muito custoso e, apesar de tudo, um dragão próprio vale muito mais por causa de sua lealdade e vai ajudá-lo a completar missões mais difíceis. Pensa como seria ótimo um dragão que se encaixasse em sua renda e então repara em um panfleto de uma criança da espécie Balaur, extremamente barata. O vendedor o recepciona com ânimo e ele pergunta sobre o pôster que viu do dragão Balaur, questionando o preço tão baixo.
Ele pensa que o dragão custa aproximadamente o mesmo valor que acumulou durante seu tempo na antiga guilda. Além disso, o pôster está bem desgastado, o que chamou sua atenção. O vendedor age com desânimo após saber sobre o que ele queria falar. Cyril pergunta se há algo errado com o dragão, o que o vendedor nega, dizendo que fisicamente ele é bem saudável e muito bom para sua espécie. Cyril volta a questionar o motivo do preço baixo, e o vendedor responde que é porque o dragão é muito preguiçoso, o que surpreende o protagonista. O vendedor continua explicando que o contraste entre quando o dragão está obedecendo e quando está teimando é gritante, e que ele não recomenda a compra. Cyril diz que gostaria de ver o dragão e o vendedor concorda, dizendo que não há problema. Já no estábulo, o protagonista encontra a dragoa deitada, descansando, e pensa que dragões balaur são normalmente usados para transporte. Eles não são particularmente rápidos, mas possuem costas largas e grande resistência. Além disso, como é uma espécie herbívora, ele não precisa se preocupar com suprimentos. A dragoa ainda dormia quando ele a cumprimenta e se desculpa por interromper seu descanso, mas ela apenas o ignora. Ele diz que ouviu a história dela e pergunta se existe algum motivo para ela se sentir sem espírito, mas ela continua ignorando. Cyril pergunta se ela poderia falar com ele, e ela responde que não há motivo para respondê-lo. Ele comenta que ela tem uma personalidade bem interessante e pergunta se não podem conversar, pedindo para que ela pare de ignorá-lo. Isso faz com que a dragoa preste mais atenção nele, então se levanta e pergunta se ele consegue entender o que ela diz, o que ele rapidamente confirma. Ela pergunta como um humano é capaz disso, e ele responde que é uma habilidade bem útil, principalmente para casos como esse. Ela pensa um pouco e então responde que quer dormir. Ele não entende muito bem, e ela continua dizendo que precisa dormir 12 horas por dia, senão ficará sem energia. Ele pensa consigo que isso é muito estranho, pois a maioria dos dragões só precisa dormir em torno de 2 horas por dia, e ainda podem se mover enquanto dormem. Mas ao olhar para ela e vê-la meio zonza, ele pensa que, assim como os humanos, cada um tem suas peculiaridades. Então questiona se, caso ele a deixe dormir 12 horas diariamente, ela trabalharia para ele. Ela o chama de mentiroso, mas ele retruca que não é o caso, pois ele poderia simplesmente escolher outro dragão se ela não quisesse. Ainda desconfiada, a dragoa pergunta se realmente poderia dormir tanto, e ele diz que sim, mas em troca, ela terá que trabalhar direito. Ela então concorda, dizendo que vai confiar nele. Dito isso, Cyril vai até o vendedor e compra a dragoa, o que faz o vendedor questionar se ele tem certeza, pois não poderá ser reembolsado caso mude de ideia. Cyril confirma, dizendo que tem confiança em suas habilidades como cavaleiro de dragões. Após a compra, eles caminham de volta para casa. No meio do caminho, Cyril pergunta se está tudo bem nomeá-la, pois tornaria as coisas mais fáceis. Ela diz que está tudo bem, apesar de os humanos costumarem chamá-los por números. Ele complementa dizendo que, como consegue entendê-los, se sentiria mal chamando-os por números, e pergunta o que ela acha de Louise. Ela fica pensativa, o que faz ele pensar que ela não gostou. Ela diz que não odiou, mas se sente estranha recebendo um nome, porém diz que é aceitável, o que deixa Cyril feliz. Ao chegarem, ele apresenta sua casa a ela, e ela apenas pergunta onde irá dormir. Ele diz que no jardim atrás da casa tem bastante espaço, porém é apenas um espaço livre e nada mais. Ele comenta que comprou uma casa com um jardim grande, pensando que seria bom para os dragões viverem com ele, mas que está tudo vazio. Ela diz que não se importa, desde que possa dormir, o que faz Cyril rir, e dizer que ela pode ir dormir já, pois não terão trabalho nesse dia. Ela o encara e então pergunta se realmente está tudo bem ser assim. Ele diz que sim, pois já tinham acordado sobre isso. Ela comenta como ele é um humano estranho, ao que ele acena, dizendo que já ouviu muito isso. Ao avançar um pouco, ela o chama de chefe e diz que quer mostrar algo. Quando ele pergunta o que seria, ela sorri pretensiosamente e diz que é seu segredo. Então solta um poderoso rugido, lançando lanças de luz. Cyril exclama espantado como ela é capaz de fazer isso, e ela responde que não sabe, apenas descobriu isso sem querer. Ainda incrédulo, ele observa o estrago causado pela habilidade e comenta que já viu mais de 100 balaurs, mas nunca um com essa capacidade. Definitivamente não é uma habilidade característica da espécie.
Ela explica que o problema dessa habilidade é que sempre que a usa, se sente completamente exausta. Cyril comenta que faz sentido, já que é uma habilidade muito poderosa e deve gastar muita energia. Ela concorda, mas diz que, caso seja uma ordem dele, ela usará a habilidade sempre que ele precisar. Ele diz que ela não precisa se colocar em uma situação tão difícil, mas a agradece, ao que ela apenas acena. Na manhã seguinte, Cyril dá bom dia a Dragoa e diz que vai procurar por uma missão. Ela comenta que ainda está com sono. Ele acena dizendo que ela pode dormir até o período da tarde enquanto ele procura por um trabalho. Ele pensa consigo que ela parece ainda duvidar que ele vai deixá-la dormir tanto, mas uma hora ela acreditará mais nele. Já no salão, Cyril pensa que, agora que tem Louise, pode aceitar trabalhos de transporte. De repente, uma recepcionista chama sua atenção e ele a reconhece como Rose. Ela diz que estava esperando por ele e que tem uma missão confiada a ele e gostaria de conversar sobre isso. Ele fica sem reação, mas decide ouvi-la. Na sala de reuniões, ele questiona por que essa missão foi especialmente entregue a ele e ela responde que foi graças à indicação de Catherine, que raramente fala bem de um cavaleiro dragão independente. Ele pensa consigo que seus trabalhos árduos estão provando seu valor. Ela continua explicando que essa missão foi confiada a ele graças à sua reputação e credibilidade. Ele questiona que tipo de missão seria e ela responde que é sobre procurar uma pessoa. Cyril acha estranho dizendo que esse tipo de missão não é dado a cavaleiros dragões e ela concorda, mas explica que esse não é o caso, pois se trata de uma missão especial, super secreta, para encontrar a princesa que se encontra desaparecida. Cyril pergunta se quando ela diz princesa, está se referindo à princesa do país, mas Rose apenas dá de ombros, pedindo desculpas e dizendo que não pode dar mais detalhes. Ele pensa que provavelmente é o caso, já que estão sendo tão discretos. Cyril então pede detalhes da missão, e Rose concorda. Ela comenta sobre um monte chamado Himalaya, ao que ele acena, reconhecendo que é o monte ao norte. Ele pergunta se é nessa região que a busca deve ser feita, e ela confirma com um aceno. Rose explica que aparentemente a expedição da princesa desapareceu na montanha. Cyril questiona se já não faz algum tempo desde o desaparecimento, e Rose confirma, dizendo que isso aconteceu na noite anterior e que o paradeiro ainda é desconhecido. Por isso, o cliente não quer causar alarde no momento e, antes de tudo, deseja descobrir o que aconteceu. Ela pergunta se Cyril aceita a missão. Pensativo, ele concorda, afirmando que vai cuidar da situação. A caminho do monte, Cyril está montado em Louise, que pergunta por que ele parece preocupado. Ele comenta que não é nada, apenas o fato de que a missão envolve encontrar os desaparecidos, mas é bem provável que todos já estejam mortos. Mesmo assim, ele se sente honrado pela confiança depositada nele para uma missão tão importante. Completar essa missão com sucesso será mais um grande feito em sua carreira, mas o peso da responsabilidade é tremendo. Louise o aconselha a não pensar demais, pois isso não mudará nada. Eles chegam rapidamente à montanha para iniciar a busca. Cyril tira uma carta do bolso e diz que é uma carta que a princesa escreveu para o salão algum tempo atrás. Ele pergunta se Louise consegue rastrear algo pelo cheiro. Ela responde que não é tão boa nisso, mas ainda assim melhor que um humano. Após cheirar a carta, ela rapidamente afirma que encontrou um rastro, o que surpreende Cyril pela rapidez. Louise explica que isso é graças ao perfume forte que a carta carrega. Cyril, impressionado, elogia as habilidades olfativas dos dragões e sugere que sigam o rastro, ao que ela concorda. A dragoa escala a montanha com facilidade, mesmo em um terreno difícil. Cyril comenta que, se estivesse sozinho, teria grandes dificuldades e elogia Louise por ser incrível. Sorridente, ela diz que não é nada demais, e como é trabalho, pede uma recompensa caso faça um bom serviço. Cyril pergunta o que ela gostaria, e Louise responde que quer uma cama de palha bem macia e aconchegante. Ele concorda, dizendo que não tem problema. Ao ouvir isso, ela fica muito animada e acelera os passos, dizendo que devem terminar o trabalho rapidamente. Cyril observa alegremente a animação de Louise, mas acaba lembrando das palavras de seu antigo líder, o que o incomoda. Ele reflete que, do ponto de vista da guilda, pensar no bem-estar e nas emoções dos dragões deve ser inimaginável. De repente, Louise para bruscamente e Cyril pergunta se algo aconteceu. Ela manda ele olhar para baixo e Cyril vê um grande penhasco.
Ele comenta que talvez os desaparecidos tenham caído ali, mas logo avista a caravana destroçada no fundo do penhasco. Ele confirma com Louise se o cheiro vinha de lá, e ela pergunta se devem descer. Cyril pergunta se ela pode fazer isso, e Louise responde que é fácil. No fundo do penhasco, Cyril observa a cena grotesca. Corpos de cavaleiros espalhados por todos os lados. Ao se aproximar, ele confirma que o emblema na caravana é o mesmo que estava na carta. Pensativo, ele se pergunta se há alguma chance de a princesa estar viva. Quando tenta abrir a caravana, algo o repele bruscamente, o que o surpreende. Louise comenta que foi uma barreira mágica. Cyril pergunta o que devem fazer agora, e ela, casualmente, sugere que quebrem a barreira. Ele concorda, pedindo que ela use sua habilidade. Louise dispara uma flecha de luz que quebra a barreira. Cyril elogia Louise, o que a deixa feliz. Ele então entra na caravana e encontra uma garota desacordada. Ao se aproximar, percebe que ela ainda está respirando e não parece ter ferimentos graves. Louise comenta que isso provavelmente foi graças à barreira. Cyril tenta acordar a princesa calmamente. Ela abre os olhos, sonolenta, e pergunta quem ele é. De repente, assustada, grita, questionando quem ele pensava que era e acusando-o de insolência por entrar em sua carruagem. Cyril pede que ela se acalme, explicando que veio encontrá-la. Surpresa, ela olha ao redor e rapidamente entende o que aconteceu. Cyril comenta que é admirável ela conseguir manter a calma em uma situação como aquela. A princesa pergunta se há outros sobreviventes, e ele responde que não encontrou nenhum. Cyril diz que devem descer a montanha rapidamente e procurar alguém para examiná-la. A princesa pede que ele espere, pois eles ainda precisam lidar com os soldados mortos. Ele diz que compreende seus sentimentos, mas que no momento devem se preocupar com eles dois, e depois voltarão para buscar os corpos. Relutante, a princesa concorda. Ao sair da carruagem, ela observa Louise e comenta sobre o dragão. Cyril pergunta à dragoa se ela é capaz de carregar ambos. Louise apenas lembra Cyril sobre sua recompensa, e ele concorda, prometendo comprar quantas camas de palha ela quiser. A princesa, sem entender, observa a troca de palavras, enquanto Louise, feliz, diz para deixarem tudo com ela. No caminho de volta à cidade, Cyril comenta que balaúrs costumam andar bastante e que montá-los é bem confortável, mas, por precaução, pergunta à princesa se ela está bem. Ela apenas olha para frente, brevemente corada, sem prestar muita atenção. Cyril a chama novamente, perguntando se algo está errado, e a princesa finalmente percebe que ele estava falando com ela. Rapidamente se ajeita e, de relance, comenta sobre ele ser um cavaleiro dragão, ao que Cyril confirma. Ela pergunta a qual guilda ele é afiliado e ele responde que a nenhuma. A princesa, surpresa, diz que é estranho alguém tão habilidoso como ele não estar em uma guilda. Cyril a observa e pergunta como ela pode pensar isso, já que acabaram de se conhecer. A princesa responde que é por causa de Louise, e o dragão continua indiferente. A princesa comenta que apenas olhando nos olhos de Louise, dá para perceber o quanto ela o ama, o que faz Cyril questionar. Louise apenas os ignora. A princesa continua, dizendo que ouviu falar que cavaleiros dragões reconhecidos por seus dragões são excepcionais, e pergunta por que alguém como Cyril é um cavaleiro independente. Ele, com um olhar simpático, responde que muitas coisas aconteceram, e a princesa apenas acena. Ao chegarem na cidade, Rose fica espantada por Cyril já ter encontrado a princesa. Ela rapidamente sai correndo para contatar os superiores. A princesa chama a atenção de Cyril e pergunta como pode retribuir sua ajuda. Ele diz que ela não precisa se preocupar, pois será pago pelo salão da cidade. Mesmo assim, a princesa mexe em suas coisas e tira um lenço decorado com o emblema da família real. Ela explica que, caso Cyril precise de assistência no futuro, pode usar o lenço para pedir sua ajuda. A princesa promete fazer o seu melhor para ajudá-lo sempre que necessário. Cyril, maravilhado, agradece de forma cordial. Após o resgate bem-sucedido da princesa, Cyril e Louise imediatamente receberam sua recompensa, totalizando 1000 reals. Cyril comenta como essa quantia é enorme. Louise o chama, pedindo que ele compre sua cama de palha, mas Cyril, pensativo, a nega. Louise, espantada e irritada, reclama, lembrando-o de que ele havia prometido. Cyril se desculpa,
explicando que não era isso que ele queria dizer. Ele comenta que 1000 reals é um valor muito grande, o equivalente ao que alguém conseguiria trabalhando arduamente por um mês inteiro. Já que ela fez um ótimo trabalho, ele pretende comprar algo muito melhor do que uma simples cama de palha. Louise fica ansiosa, imaginando o que poderia ser melhor e pergunta. Cyril diz que será algo de alta qualidade e que ela logo verá. Decidem ir para a loja, o que anima Louise. Ao chegarem ao local, Louise observa em volta, enquanto Cyril comenta que ali vendem todo tipo de produtos relacionados a dragões, incluindo até brinquedos, embora ele imagine que não seja do interesse dela. Decidem finalmente ir à loja de camas. No momento em que se aproximam da entrada do prédio, uma voz chama por Cyril, e ele o reconhece desanimado, chamando o homem de Louis. Cyril lembra que Louis é um dos cavaleiros de dragão de sua antiga guilda. Louis comenta que ficou muito surpreso ao descobrir, após voltar de uma missão, que Cyril havia deixado a guilda. Cyril permanece indiferente. Louis diz que foi um infortúnio e que, se Cyril quiser, pode falar com os superiores para permitir que ele volte. Surpreso, Cyril agradece a oferta, não imaginando que ele seria capaz disso por ele, mas pensa consigo que não tem intenção de retornar. Louis sugere que Cyril desista de sua obsessão para ser aceito de volta. Cyril, confuso, pergunta qual obsessão seria essa, e Louis responde ser sobre sua insistência de que o dragão vem primeiro. Louis explica que, se Cyril abandonar essa ideia, não haverá razão para a guilda recusá-lo. Afinal, ele é um cavaleiro habilidoso. Cyril sorri, entendendo o ponto de Louis, mas recusa, afirmando que não tem a menor intenção de abandonar seu lema. Louis insiste para que Cyril não seja teimoso, dizendo que cavaleiros independentes ganham pouco, ao que Cyril apenas responde que apenas precisa trabalhar arduamente. Louis ia continuar, mas Louise o interrompe, indignada, lembrando que estavam ali para comprar sua cama. Cyril pede desculpas e explica, de maneira resumida, que Louis queria que ele parasse de deixá-la dormir suas 12 horas de sono. Louise fica incrédula e começa a rosnar para Louis, entrando em uma postura ofensiva. Louis treme de medo e exige que Cyril controle seu dragão. Cyril diz que não deu nenhuma ordem a ela. Então Louise, estalando a língua, acusa Louis de ter feito algo, mesmo sem saber o que. Cyril apenas comenta que trata seus dragões com valor e respeito. Louis ri presunçosamente e se afasta, dizendo que isso é sem sentido. Observando Louis se afastar, Louise pergunta quem ele era. Cyril responde que era alguém que ele preferiria nunca mais encontrar e que ela não precisa se preocupar. Após o incidente, eles retomam seu objetivo inicial e Cyril garante a Louise que, enquanto estiver com ele, ela terá suas 12 horas de sono garantidas. Animada, ela agradece. Ao entrarem na loja, a recepcionista os recebe e pergunta em que pode ajudar. Cyril explica que estão procurando uma cama. A recepcionista os conduz até o corredor de camas, onde Louise fica extremamente animada, correndo para experimentar várias. Ela pula com força em uma delas, fazendo Cyril gritar e pedir desculpas à recepcionista. No entanto, a funcionária os tranquiliza, explicando que as camas estão ali justamente para serem experimentadas. Cyril fica aliviado, enquanto Louise, empolgada, experimenta outra cama que chama sua atenção. Ele pergunta se é uma cama de slime, e a recepcionista confirma. Cyril pensa consigo que esse tipo de cama é muito apreciado até mesmo por humanos, conhecida por sua elasticidade e por proporcionar horas de sono maravilhosas. Louise comenta que amou a cama e que ela é, sem dúvida, muito melhor que uma cama de palha. Cyril concorda, perguntando se ela realmente gostou tanto. Louise, animada, responde afirmativamente. Então Cyril pergunta o valor, e a recepcionista informa que custa 1.200 reals. Cyril reflete que o valor é alto, mas faz sentido, considerando a qualidade do produto. Ele pergunta a Louise se ela realmente quer a cama, ao que ela concorda entusiasmada, mas hesita, questionando se não é caro demais. Cyril responde que desde que ela goste, ele ficará feliz. Louise, encantada, agradece com entusiasmo. Após a compra, a recepcionista exclama que é uma visão maravilhosa. Cyril, confuso, pergunta do que ela está falando, e ela continua dizendo que já viu muitos cavaleiros dragões conversando com seus dragões, mas é a primeira vez que ela vê alguém realmente parecendo conversar diretamente com eles. Cyril entende o que a recepcionista quer dizer
e comenta que isso se deve ao fato de tratar Louise como parte da família. Ao saírem da loja, a recepcionista se despede deles, pedindo que voltem novamente. No caminho, Cyril comenta estar feliz por Louise ter encontrado algo que gostasse tanto. Ela observa que a cama é pesada e Cyril pergunta se está tudo bem. Louise fica em silêncio por um momento, então para e o chama, perguntando se realmente está tudo bem com isso. Cyril pergunta por que ela está questionando isso de repente. Louise explica que, embora seja tarde para falar sobre isso, o valor foi muito maior do que eles receberam como recompensa, e ela se sente egoísta por ter comprado a cama. Cyril, a observar e rindo levemente, diz para não se preocupar, pois ele prometeu a cama a ela. Ele acrescenta que, desde que Louise apareceu, ela tem o ajudado muito em seu trabalho, permitindo que ele ganhasse muito mais, e que ela é uma verdadeira parceira. Por isso ele só está retribuindo. Louise fica boquiaberta, tentando processar as palavras, mas então sorri e o agradece com entusiasmo. Alguns dias depois, Cyril está chegando ao salão, montado em Louise, e comenta que fizeram um bom trabalho. Louise, no entanto, não responde. Preocupado, Cyril a chama, perguntando se algo está errado, e Louise responde, sonolenta, que está com muito sono. Cyril entende e diz que o trabalho daquele dia foi mais longo do que o esperado. Ele comenta que ainda precisa relatar a missão no salão, mas pergunta se Louise consegue voltar para casa sozinha. Ela, meio zonza, concorda, e Cyril a agradece por seu trabalho duro. Louise acena e começa a seguir o caminho de volta para casa, cambaleando. Cyril pensa consigo que não há perigos na cidade, então ela ficará bem voltando sozinha. Ele reflete sobre o fato de ser capaz ordená-la voltar sozinha, porque consegue conversar com dragões, e começa a se perguntar se não poderia treinar seus dragões para trabalharem de forma independente. Decidido, ele considera a possibilidade de comprar outro dragão. Enquanto isso, uma carroça percorre as ruas da cidade. Uma mulher aprecia um pedaço de bolo, sendo observada atentamente por uma linda dragoa que rosnava através da cela. E vamos parando por aqui, galerinha. Espero que tenham gostado do recap até então. Se inscrevam, deixem o like e comentem se querem que eu traga a continuação desse mangá. Nos vemos no próximo vídeo.